E aí, meus queridos amigos e amigas que acompanham a Escola de Ciências da Vida pelo Facebook e pelo YouTube, beleza pura com todos vocês? Na nossa 24ª aula do curso Farmacologia, vamos para a terceira parte aí dos fármacos atuantes na junção neuromuscular e gânglios autônomos. E nessa aula, rapidamente, aí, a gente vai dar uma olhada no perfil de escolha dos fármacos bloqueadores neuromusculares na clínica. Então, nas aulas anteriores, a gente já mostrou quais os fármacos pertencem a essa classe. E também mostramos as suas estruturas químicas e o tempo de duração de cada um deles no organismo. E aí, nessa aula, rapidamente, a gente vai tratar essa parte do perfil de escolha, né, que a gente tem que levar em consideração para determinados pacientes. E vamos terminar falando das principais aplicações terapêuticas que estes fármacos possuem. Bem rapidamente, beleza? Então, tratando aqui do perfil de escolha, quando a gente fala dos bloqueadores neuromusculares, nós temos que pensar algumas coisas importantes. Uma que, em algumas ocasiões, os bloqueadores neuromusculares podem causar certos problemas cardiovasculares. Então, isso tem que ser observado no momento que você vai administrar esses bloqueadores neuromusculares. E, obviamente, indivíduos que têm já problemas instaurados com o coração ou qualquer outra área que afete o sistema cardiovascular tem que se administrar com certo cuidado. E também, os bloqueadores neuromusculares, assim como a grande maioria dos fármacos que a gente estuda, tem que ter uma visão mais cautelosa no momento que você vai administrar esses fármacos em indivíduos que possuem insuficiência renal e insuficiência hepática. Então, desses três problemas aí do que a gente trata aí quando vai administrar os bloqueadores neuromusculares, o intuito é sempre contornar esses problemas ou fazer com que eles aconteçam bem pouco. E a tendência para que a gente possa contornar esses problemas e esses reveses, aí a gente tem que observar principalmente o perfil farmacocinético dos bloqueadores neuromusculares e a natureza química de cada fármaco, que isso vai ser importante para nós escolhermos um fármaco para determinada ocasião que o indivíduo apresente. Então, dependendo da condição do indivíduo, nós sugerimos o uso de determinado fármaco ao invés de outro. E tratando dessa parte do perfil farmacocinético, a gente pode correlacionar aí o tempo de ação com a dose empregada. E basicamente, né, o intuito é você ter um tempo específico para poder realizar o procedimento que você vai realizar utilizando os bloqueadores neuromusculares ou o efeito que você deseja. Então, é ter o efeito e ter a menor quantidade de efeitos adversos possíveis com o uso desses fármacos. E quando a gente faz essa correlação, basicamente, os fármacos que têm menor tempo de ação, nós empregamos uma dose maior. E os fármacos que têm um maior tempo de ação, nós empregamos uma dose menor. E aí você vai ter que observar em relação ao seu paciente qual procedimento vai ser realizado, como eu falei, e qual fármaco vai ser empregado e qual dose vai ser empregada, tá certo? E também, quando a gente fala dos efeitos adversos, levando em consideração a histamina, alguns fármacos, né, que são atuantes na junção neuromuscular, como o bloqueio dessas junções, eles são capazes de liberar ou não histamina. Vamos pegar dois exemplos aqui, o atracúrio pancurônio, né, que o atracúrio é um derivado benziloquinolínico, tá certo? E o pancurônio é um derivado aminoesteroide. Bom, são fármacos ambos inibidores do receptor nicotínico. Então, teoricamente, eles têm uma ação competitiva lá e vão inibir esse receptor. Só que eles são quimicamente distintos um do outro. Se a gente vê o atracúrio, ele é capaz de aumentar a liberação de histamina. Então, num indivíduo que já tem crises alérgicas e você aumentar a liberação de histamina, isso não é uma coisa interessante. Só que, apesar dele aumentar a liberação de histamina, ele é mais seguro de ser utilizado em indivíduos que apresentam insuficiência renal. Então, tem que se ver sempre o custo-benefício do uso do atracúrio. Se o indivíduo ele tem uma insuficiência renal, é preferível utilizar o atracúrio ao invés do pancurônio, porque ele não vai causar tantos problemas assim no momento em que ele for eliminado. Já o pancurônio, ao contrário do atracúrio, possui uma liberação reduzida de histamina, lá pelos mastócitos. Então ele não consegue sinalizar tão bem assim e a liberação de histamina fica reduzida. Só que ele tem um problema. Ele também tem a capacidade de bloquear alguns receptores muscarínicos. E aí, por exemplo, se o indivíduo já tem algum problema cardiovascular, como eu tinha falado para vocês, com o bloqueio do receptor muscarínico, o indivíduo ele pode ter uma taquicardia, um aumento da frequência cardíaca, e para indivíduos que têm algum problema específico, principalmente de circulação nas artérias coronárias, se você tiver uma taquicardia, isso não é muito interessante. Então, sempre tem que se observar
a característica do seu indivíduo, do seu paciente, e ver qual condição ele se encontra no estado de saúde dele, as doenças que ele apresenta, e aí verifica-se para cada fármaco as possíveis ações que eles podem ter no nosso organismo, além da ação do bloqueio neuromuscular. Então isso que tem que ser observado e levado em consideração no momento que a gente vai escolher aí os fármacos bloqueadores neuromusculares para ação terapêutica, beleza? E quando a gente fala dos usos terapêuticos desses fármacos, para encerrar essa aula aqui, né, a gente tem alguns usos principais, que é relaxamento muscular, prevenção de traumatismo por tratamento de eletrochoque e controle da rigidez muscular e espasmos. Como é que a gente vai avaliar isso aí? Vamos começar aqui falando do relaxamento muscular. Ele é o principal uso aí dos bloqueadores neuromusculares de ação periférica. Então, eles são utilizados como adjuvante em anestesias cirúrgicas e manipulação ortopédica para facilitar correções e luxações e fraturas. Isso no caso da manipulação ortopédica. No caso do adjuvante em anestesias cirúrgicas, ele é utilizado também para causar um relaxamento muscular. E aí, com esse relaxamento, fica mais fácil de manipular o tecido no momento em que você está fazendo um corte cirúrgico, né? Porque daí o músculo ele fica mais relaxado e não fica tão difícil de manipular estas áreas, tá? Uma coisa importante é que, nessa condição, a administração dos fármacos é quase que exclusivamente dever dos anestesistas, né? Então, tem essa função e também tem a função pelos médicos que têm uma ação especializada para poder estar fazendo essa administração. Então, essa é uma das principais ações aí do uso dos bloqueadores neuromusculares para promover a manipulação, seja ela uma manipulação ortopédica para correção de luxações e fraturas, seja ela uma ação para promover o relaxamento muscular para ter uma manipulação cirúrgica com mais precisão e com mais facilidade. E falando do traumatismo por eletrochoque, né? O eletrochoque, na verdade, é um tratamento que a gente faz de indivíduos que têm distúrbios psicóticos, né? E geralmente o eletrochoque ele pode causar crises convulsivas. Então, para impedir do surgimento dessas crises convulsivas, eles são utilizados, esses bloqueadores da junção neuromuscular, juntamente com barbituratos de ação curta, por exemplo, o tiopental, para impedir de ocorrer crises convulsivas induzidas por essa terapia. Porque essa crise convulsiva ela pode promover lesões traumáticas no indivíduo. Então ele pode bater a cabeça, pode bater os braços com muita violência e causar traumas muito graves, muito severos. Inclusive, se o indivíduo bater a cabeça com muita violência, ele pode ir até óbito. Então ele tem essa função também de impedir crises convulsivas, juntamente com o barbiturato, que vai atuar lá jogando o cloreto para dentro da célula. E aí ele também vai promover um relaxamento muscular para que os espasmos ou as contrações violentas não ocorram com tanta frequência, beleza? E falando de controle especificamente de espasmos musculares e rigidez, a gente pode evidenciar aqui dois fármacos ou duas classes químicas distintas, que é a toxina botulínica e o dantroleno, que não são exatamente fármacos bloqueadores da junção neuromuscular, mas a toxina botulínica ela vai atuar especificamente no bloqueio da liberação de acetilcolínica nas fendas pré-sinápticas, e aí você vai ter, obviamente, uma diminuição da contração muscular, né? E o dantroleno ele vai bloquear a liberação de cálcio no retículo sarcoplasmático por atuar bloqueando a ação do receptor de reanodina, que vai permitir a liberação do cálcio do retículo sarcoplasmático para o sarcoplasma. Então, basicamente, aí na toxina botulínica, muita gente já ouviu falar, né, do uso do Botox. Essa toxina, por promover uma ação bloqueante da liberação de acetilcolina nas fendas pré-sinápticas, isso vai causar um relaxamento muscular, né? Vai diminuir a rigidez com bastante intensidade. Isso dura um período muito grande. Então, mulheres, por exemplo, que quer ter uma condição estética facial mais solta, né, fazem o uso da toxina botulínica. E muita gente acha que isso dura uma eternidade. Não, isso dura cerca de 3 a 4 meses, dependendo do tipo de toxina botulínica que você aplicou. Quando passa esse período, essa toxina ela já começa a se difundir com mais intensidade, começa a ser absorvida e ser eliminada, há necessidade de fazer uma nova aplicação caso queira ter o mesmo efeito. E o dantroleno ele é muito utilizado também para diminuir condições de rigidez muscular, algumas doenças são capazes de causar isso, e também ele é bem utilizado para tratar o que nós chamamos de síndrome neuroléptica maligna. Essa síndrome neuroléptica maligna ela é induzida principalmente pelo tratamento com antipsicóticos atípicos. Então muita gente que toma esses antipsicóticos pode vir a desenvolver essa síndrome.
E o que causa nessa síndrome? O indivíduo ele tem uma febre altíssima com uma rigidez muscular extremamente grave. Isso pode ser potencialmente letal por diminuir a força de contração do diafragma, né? O diafragma ele para de funcionar, o indivíduo pode ter uma parada cardiorrespiratória muito intensa. Então usa-se o dantroleno nessa condição para diminuir a rigidez muscular para o indivíduo não ter esses problemas. Tá? Ele é como se fosse um profilático para não deixar isso acontecer. E para encerrar, falar bem rapidamente que como os bloqueadores neuromusculares de ação periférica são amplamente administrados por via intravenosa e por serem muito perigosos, por geralmente causar aqueles problemas que a gente pode relacionar com a insuficiência cardiorrespiratória, ou seja, bloquear a ação contrátil do diafragma e o indivíduo morrer por asfixia, somente um anestesista ou outro médico que recebeu treinamento especializado pode administrar estes fármacos. Então você não vai encontrar na farmácia, para uso comum, os bloqueadores neuromusculares de ação periférica, que é esse que a gente está tratando. Aqueles que são utilizados para relaxamento muscular são os fármacos que vão atuar bloqueando a força de contração ou bloqueando a tensão muscular, só que de uma ação central, lá no sistema nervoso central. E aí o indivíduo tende a ficar mais relaxado. Os de ação periférica têm quase que único e exclusivamente uso médico, ou por anestesista, ou por um médico que recebeu treinamento especializado. Beleza? Então é isso aí. Foram essas referências que eu utilizei para essa aula. Espero que vocês tenham gostado, uma aula bem curtinha. Se vocês gostaram, peço que deem joinha, me ajudem a compartilhar o vídeo. Quanto mais vocês fizerem isso, mais o YouTube me enxerga e mais pessoas são beneficiadas aqui com a Escola de Ciências da Vida. E se vocês quiserem participar, se inscrevam lá no canal do YouTube e participem do grupo e da página da Escola de Ciências da Vida no Facebook. Tem o meu Facebook particular, se vocês quiserem me adicionar também pode. Como sempre, todas as informações estão aqui no descritivo desse vídeo. Beleza, pessoal? Então é isso aí, forte abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.